Olá, tudo bem? Como está você? Para nós é um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da lição. E eu estou aqui lembrando na lição da semana passada, da qual nós abordamos sobre a unidade, a necessidade da unidade da igreja. E para não quebrar a unidade da igreja, é preciso que nós entendamos o problema do pecado. E é exatamente a lição número 4, ela fala sobre o problema do pecado. Quando o pecado ele afeta a igreja, ele quebra a unidade. O que é pecado? É separação de Deus. Mais do que cometer atos pecaminosos, pecado é separação de Deus. Quando nós nos separamos de Deus, nós cometemos os atos pecaminosos. E o projeto de Deus é para que o nosso corpo seja o santuário do Espírito Santo. E quando nós fazemos a leitura ali de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que tem um texto extremamente relevante, nos diz, vem comigo na leitura, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vejam, aqui nos traz a reflexão de que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então, a Bíblia também diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a honra e glória de Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, meus queridos, qual é a realidade paradoxal do livro de Coríntios? O paradoxo é que a igreja de Coríntios, ela possuía muitos dons espirituais e possuía um fervor, e isso é importante. Mas, portanto, a igreja enfrentava problemas, primeiro, de partidarismo e de imoralidade sexual, que abriam as portas para a degradação da comunidade da igreja, quebrando aquilo que nós estudamos semana passada, que é exatamente a unidade. E o propósito de Deus era exatamente uma igreja santa, unida, e comprometida exclusivamente para a honra e para a glória dele. Não uma comunidade dividida, que refletia a comunidade greco-romana ao seu redor. Então, a igreja estava refletindo exatamente aquilo que existia dentro do mundo, estava sendo trazido para dentro da igreja. A igreja não estava fazendo com que o mundo fosse influenciado por ela, mas estava sendo influenciada pelo mundo. E o apelo divino era o quê? Estejam todos unidos no mesmo modo de pensar. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos chama à unidade diante do problema da presença do pecado. A lacuna do saber fazer. E qual era o escândalo que nós poderíamos identificar na igreja? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ouve-se que existe imoralidade entre vocês, a ponto de que alguém viver com a mulher do seu próprio pai. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Assim, em tese, o pai podia ser separado, estava casado com outra pessoa e o filho estava mantendo uma relação com aquela pessoa, ou seria com a própria mãe. Meus queridos, uma coisa ou outra é escândalo, isso é reprovável. Todo pecado que envolve a imoralidade sexual é reprovado por Deus. Por mais que o mundo ele seja tão sensualizado, o mundo incentive tanto a depravação, o mundo incentive tanto a imoralidade, nós, enquanto igreja, enquanto conhecedores da palavra de Deus, isso não tem aprovação. Qual é a incoerência? O problema mais grave não era necessariamente o pecado, mas o fato da igreja estar cheia de orgulho e tolerante com a prática cometida pelos pagãos. Pior do que o pecado é você tolerar o pecado e achar que o pecado é de só menos importância e ele pode ser deixado, vamos dizer assim, de lado, como se não fosse um problema. Assim, nós precisamos entender qual é o desafio que nós temos. Existe uma lacuna, o escândalo, a incoerência da igreja em aceitar, e qual é a lacuna? Né? Qual é o nosso grande desafio? Não basta professar a fé teologicamente. O testemunho público fortalece, e ele quando não existe, ele vai enfraquecer a missão da igreja, vai enfraquecer a unidade da igreja e vai enfraquecer a igreja na sua totalidade. A lei sozinha
não transpõe a lacuna. É necessário a transformação do espírito. A lei é um espelho para o pecado, e Paulo ressaltou isso na carta aos Romanos, mas é necessário também que exista uma transformação por o Espírito, pelo Espírito Santo. A fé que professamos, ela tem que ser confirmada através do bom testemunho. E qual o efeito contagioso do pecado quando ele não é tratado? O princípio, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é a verdade. Né? Então, um pecado, por pequeno que ele seja dentro da igreja, ele vai contaminar toda a igreja. A contaminação, o pecado tolerado dentro da comunidade nunca permanece como um problema isolado. Ele acaba contaminando outras pessoas, ele influencia silenciosamente, afeta os padrões morais e contamina toda a congregação. A ação que deve ser realizada, ela é inevitável para evitar, como no passado, o pecado de Acã afetou toda a comunidade de Israel, o pecado hoje afeta a unidade da igreja, afeta o bom testemunho da igreja, afeta a ética e a moral da igreja. A disciplina eclesiástica, ela não é uma opção, mas uma necessidade urgente para proteger a integridade da igreja, a saúde física, a saúde espiritual da igreja e acima de tudo, o futuro do corpo de Cristo. Ele não pode ser contaminado com um pecado, quer seja pequeno ou quer seja grave. Ellen White, ela diz o seguinte, que deve se tratar com o pecado e com os pecadores. E qual a anatomia da disciplina eclesiástica? O próprio Deus, ele diz, eu disciplino e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. Tem que a igreja estar atenta para o pecado. A igreja precisa observar o pecado não como ato punitivo, mas como ato de resgate daquele que está em pecado e muitas vezes está com... É como se fosse uma nuvem que pudesse cobrir para que a pessoa não tenha discernimento. Então, em 1 Coríntios 5:2, ele exalta que o pecado deve ser tirado do meio do povo de Deus. Esse foi o conselho à igreja de Coríntios. No 1 Coríntios 5:9 diz que nós não devemos nos associar com os pecadores, ou seja, com as práticas pecaminosas. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, diz que o pecado tem que ser entregue a Satanás. E 1 Coríntios 5:5 ainda diz o seguinte, a fim de que o espírito seja salvo, para que a pessoa não fique perdida na escuridão do pecado. Ou seja, há uma radiografia, o pecado, uma vez sendo observado, sendo enxergado, é necessário que a igreja tome providências para não contaminar o arraial dos santos. E nesse sentido, a disciplina é a punição vezes a restauração. Uma visão deturpada, o foco, causar vergonha pública e promover a exclusão permanente do indivíduo. Essa é uma visão deturpada ou punitiva que se tem do pecado. Motivação e sentimento de superioridade moral e orgulho. Muitas vezes a gente se sente muito orgulhoso ou melhor do que os outros para conduzir o indivíduo à disciplina. Resultado, destruição do indivíduo e afastamento divino de Deus. A visão bíblica, ela traz o quê? A questão da disciplina como algo restaurador, o foco, levar o pecador a cair em si mesmo, focar no arrependimento e se reintegrar na comunhão da igreja. Motivação, amor, cuidado profundo e proteção do rebanho. A gente disciplina para proteger os outros membros da igreja, para que o indivíduo esteja bem ciente que nós amamos o pecador, mas nós reprovamos o pecado. Isso tem que ficar bem claro. E o final deve ser, como resultado, salvar o indivíduo. O objetivo da disciplina de Cristo é sempre resgatar, nunca destruir o indivíduo para fora dos caminhos de Deus. Não deve ser esse o sentido. O sentido é restaurar e o sentido não é punitivo. Essa é uma visão, a punitiva ela é deturpadora. Então, assim, identidade, conflitos e testemunho público. O conflito não se punham em julgo desigual com os infiéis. É chamado a igreja, na época de Coríntios, a igreja na atualidade, a entender sobre o problema do julgo desigual. O erro de Coríntios, cristãos levavam suas disputas internas para serem resolvidas em tribunais seculares. É como se fosse
É como se fosse o seguinte: você está processando os irmãos da igreja. Meus queridos, nós precisamos olhar para o outro com o intuito do amor, com o intuito do perdão, com o intuito da restauração. A solução bíblica: a igreja possui sabedoria do Espírito Santo para dar o discernimento, para resolver os conflitos internamente da igreja e conduzir a justiça da salvação. Lavar a roupa suja. Tem um ditado que diz: a roupa suja se lava dentro de casa e não fora. Em público, mancha a identidade da igreja e destrói o testemunho. Como nós falávamos semana passada, né, na lição sobre a unidade, né, nós enfatizamos bastante isso. A questão das panelinhas na igreja, a questão de você estar expondo algum membro da igreja, seja que for o local, isso não é legal, isso não é sadio, isso é extremamente destrutivo. E assim, o que é que a gente pode entender? A deturpação da liberdade cristã. A falsa premissa. Os coríntios argumentavam que todas as coisas são lícitas. Eles relacionavam o pecado, raciocinavam o pecado, e muitas vezes eles afirmavam que o corpo foi feito para o sexo, assim como o estômago para a comida. Veja como é que eles enxergavam. O sexo ele é normal, isso estava tomando conta da igreja. Mas a verdade que Paulo quer revelar aqui no livro de Coríntios é o seguinte: o evangelho ele nos liberta do pecado e não nos dá liberdade para pecar, seja na questão da sexualidade, seja que área for. A união ela é indiscutível e indivisível. O corpo é para o Senhor. Envolver-se em imoralidade sexual, que é porneia, funde o crente ao pecado, violando diretamente a união sagrada com Cristo. Você vê a conexão que existe nessa lição com a lição da semana passada. E o antídoto? O antídoto é o corpo como santuário imperativo. Fujam da imoralidade sexual. Essa questão, 1 Coríntios 6,18, é enfatizado que nós precisamos ter cuidado. A morada, o corpo físico não é descartável, ele pertence a Cristo. O Espírito Santo habita no cristão, transformando o corpo humano em algo que vai ser exatamente sendo preparado a cada dia, a cada momento, a cada passo, para ser um cidadão do reino celestial. O domínio. A pureza não é alcançada apenas por força de vontade humana, mas pela comunhão íntima com Deus. O cristão foge da imoralidade sexual e qualquer tipo de imoralidade, porque reconhece que seu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando a gente compreende isso, a gente sente prazer em fazer a vontade de Deus e vai existir desprazer em praticar principalmente a imoralidade sexual. A raiz cristã para a ética, porque nós fomos comprados por bom preço, nós fomos lavados, justificados. 1 Coríntios 6, versículo 11. O pecado perdeu o domínio, a identidade passada, as listas de pecados antigos foram apagados no nome de Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, meus queridos, nos purifica de todo pecado. Nós somos membros de Cristo, do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, os cristãos estão inseparavelmente unidos a Cristo, certo? Tudo o que fazemos com o nosso corpo afeta diretamente a nossa comunhão com Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O santuário do Espírito. O crente é uma morada sagrada. A conclusão lógica é o reconhecimento do senhorio. Não somos donos de nós mesmos, pois nós fomos comprados por preço. E o preço que nós fomos comprados foi o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. O propósito sagrado em qualquer estado civil, quer seja no casamento ou na solteirice, cada um receba de Deus o próprio dom. Se você não tem o dom de casar, então use o dom do celibato. O apóstolo Paulo, ele diz: gostaria que todos fossem como eu, ali em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu gostaria, mas se o homem não pode se conter, que se case, porque é melhor casar-se do que se prostituir. É o que o apóstolo Paulo ele diz.
O casamento é uma bênção que Satanás quer transformar em maldição, e o casamento ele foi instituído por Deus no Jardim do Éden. É o único modelo bíblico aprovado para que haja intimidade sexual, é através do casamento, servindo como ambiente de amor, apoio e proteção contra a imoralidade. Então, o ambiente do casamento é um ambiente de acolhimento. Falhas, defeitos depois do pecado há de ter, mas com amor, com paciência, com discernimento, com comunhão com Deus, os obstáculos, eles precisam ser superados. A solteirice, antes de ser um estado inferior, é um chamado válido, honroso e digno de dedicação, focada e indivisa aos interesses do reino de Deus. A solteirice também ela pode ser usada para a honra e glória de Deus. E há muitas pessoas que vivem muito bem e vivem sozinhas também. E não há nenhum problema disso. Desde que, quer seja casado, quer seja solteiro, não viva em imoralidade sexual. E a regra de ouro é a seguinte: independentemente do estado civil, a sexualidade e as escolhas da vida devem ter Cristo como centro absoluto para que seja tomada uma decisão. E assim, meus queridos, purificando o nosso corpo, que é o santuário de Deus. Em 1 Coríntios 7:1, afinal, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro, buscar, perseguir a santidade diária, esvaziando o eu, para dar lugar à comunhão com o Espírito Santo. Segundo, proteger, preservar a identidade, os valores da união da igreja, resolvendo com os conflitos internamente. É preciso, como a gente traz a lição da semana passada, a gente precisa proteger a identidade da igreja para que ela possa ser demonstrada através da sua unidade. Em meio à diversidade, é bem certo que existe uma diversidade, mas se depender da gente, a gente deve viver bem com todo mundo. E individualmente, a gente tem que procurar dar um bom testemunho, queridos. A gente não pode só querer o bom testemunho de outra pessoa. Restaurar, praticar a disciplina eclesiástica focada na salvação e cura de quem caiu. O processo da disciplina é restaurador e não destruidor. E honrar, glorificar a Deus no próprio corpo, reconhecendo que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, ele nos liberta de todo o pecado. Meus queridos, que nós possamos, com a graça de Deus, ele venha nos permitir para que nós possamos, com o poder do Espírito Santo, viver uma vida em comunhão com Deus, não para a nossa própria honra e glória, mas para a honra e glória de Deus, fazendo com que a nossa vida esteja cada dia mais em comunhão com Deus. E, meus queridos, não esqueçam, a próxima semana nós temos outra lição maravilhosa, a lição de número 5, tudo para a glória de Deus. Olha como a lição está conectada. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, seja tudo para a honra e glória de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Convido você agora, nesse momento, para fazer uma oração. Vem comigo na oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreendermos essa lição, para que nós possamos construir a unidade e o problema do pecado ele seja devidamente atacado, para que as pessoas sejam restauradas, para que cada um compreenda o significado da disciplina, o significado da restauração e o significado do poder de Deus como aquele que transforma a vida, transforma corações. Abençoe-nos, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua vontade em nossa vida e que nós possamos ter momentos da nossa vida de comunhão contigo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar um like. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá certo? E se porventura você não curtiu, curte aí o nosso canal, que vai ser maravilhoso. Deus os abençoe e próxima semana tem mais. Nós iremos estudar tudo para a glória de Deus e você não pode perder. Se você que acompanhou esses dias, sabe que a lição está muito boa e ela vai abençoar a sua vida, a sua história. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.